Eu assisti na pré-estreia Como Treinar Seu Dragão e, na verdade, eu acho que eu já era velho demais para me tornar grande fã da franquia quando ela surgiu. Mas não se preocupe, porque a minha editora é uma grande fã dessa franquia e vai corrigir qualquer erro que eu possa falar sobre esse universo. Isso mesmo. Porque eu só conheço a primeira animação e o filme agora. E é agora sim que eu vou sentar para poder ver as demais animações para fazer a saga. E é por isso que hoje eu só vou falar do primeiro filme, que praticamente é igual à animação. E essa é a primeira coisa que eu posso dizer. O filme é quase idêntico à animação. Tem pequenas diferenças, a Astrid não é loira, os gêmeos não são iguais, idênticos, mas a história, o roteiro e até a maioria das falas são praticamente as mesmas. Então, já deixa nos comentários se você acha isso bom ou ruim. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. E me ajuda a me tornar um youtuber tão poderoso quanto um Viking de Berk, deixando seu like, hype e se inscrevendo no canal. Por favor, eu preciso deixar a minha marca. Sem entrar muito na discussão sobre se o filme precisa ser igual ou não à animação, ontem, enquanto eu estava no cinema, eu vi que rolava uma discussão acalorada sobre isso. Éramos umas 7 pessoas e a maioria parecia bem feliz com esse detalhe do filme ser igualzinho à animação. Na verdade, eu fui até reassistir a animação para ter certeza se houve ou não mudanças. De fato, foram bem poucas e todas são até justificadas. Particularmente, eu gosto quando o filme muda alguns pontos. Por exemplo, eu gostei de Lilo e Stitch. Eu curto procurar essas diferenças entre filmes e animações. E o que vale mesmo para mim é o que eu chamava antigamente de essência. Ou seja, perceber se o filme consegue reproduzir em mim as mesmas emoções que o original passou. Eu digo chamava porque depois eu vi que o Gaveta chama isso de tom do filme. E eu achei uma ótima denominação, então acho que tom do filme fica legal para falar sobre isso. Por exemplo, o reboot do Caça-Fantasmas, do qual já falei aqui, falhou nesse quesito. Então, não gostei. Que pena. Eu não vejo grandes problemas quando colocam, por exemplo, que o Tocha Humano é um filho adotado, ou quando mudam o gênero de personagem coadjuvante. Mas o filme precisa me convencer que isso era necessário, que a mudança é justificada ou simplesmente que ficou boa. A mudança em Como Treinar Seu Dragão são poucas, mas são bem justificadas e me agrada. Por exemplo, no desenho, todos preferem ir caçar dragões, se enfiar no ninho para talvez morrer, ao invés de tomar conta do soluço. Tá bom. Quem ficar, toma conta do soluço. Isso aqui é até uma piada legal no desenho, mas que não funcionaria no filme. No filme histórico, o chefe da vila faz um discurso motivacional. E a gente entende que esses Vikings são várias tribos que se juntaram com um objetivo em comum, que é exterminar todos os dragões. Somos todos descendentes dos maiores caçadores de dragões de todos os lugares onde os vikings já pisaram. O que me dá a entender aqui que eles são até mais itinerantes, ou seja, eles viajam pelos mares em busca do ninho dos dragões, para eliminar todos os dragões. Na verdade, eu até acho que no filme me dá a entender que existem vários ninhos, sabe? Não tenho certeza, mas que ninguém nunca achou um. Bom, não é importante. Então, eu sou do time que acha que se mudar suporte, faz sentido ter algumas mudanças, dado o fato que diferentes suportes têm características diferentes. Mas sem muito invencionismo. E quanto mais tempo eu me afasto desse filme, mais eu gosto das mudanças que fizeram. Então, ponto positivo para Como Treinar o Seu Dragão. É assim que se fala. Porém, a gente está aqui para falar do primeiro filme. E como ele é igual ao desenho, basta dizer que se você gostou do desenho, da animação, e quer revê-lo com personagem de carne e osso, vale a pena e não tem como se arrepender, se decepcionar. Como Treinar Seu Dragão é um filme de 2025, é inspirado Fazer copiado. na animação de mesmo nome de 2010. Essa animação da DreamWorks que custou 165 milhões e faturou quase meio milhão, sendo assim um sucesso, mas ficando atrás do seu irmão mais velho, Kung Fu Panda, de 2008, que custou um pouco menos, 130 milhões, e faturou mais, 600 milhões. Jura? Sério? Que legal! Sim. Aqui temos a história de Solus, um viking que não tem jeito de viking. Ele nasceu mirradinho, fraquinho, com uma índole mais pacifista, em um mundo de vikings truculentos e que se medem pela força bruta. Por sorte e azar, ele é filho do chefe da aldeia, o que lhe confere a necessidade de realocá-lo em algum lugar para que ele seja útil, ao invés de simplesmente expulsá-lo, mas que também lhe confere uma alta expectativa para os moradores de Berk, cidade dos vikings conhecida por combater dragões.
Inclusive, essa é outra pequena diferença que eu tinha esquecido. No filme, os jovens vão trazer um pouco dessa questão de que o Soluço só não é expulso do vilarejo por ser filho do chefe. Foi porque eu mereci! Mas também não é nada demais, não é um grande evento. São algumas falas ali. E tanto no filme como na animação, o Soluço constrói esse arbalete para matar dragões, e ele consegue fazer algo que ninguém jamais havia conseguido: atingir o Fúria da Noite, que não morre, mas na queda perde parte da sua cauda, o impedindo de voar. O Soluço até tenta matá-lo, mas não consegue e o liberta. Só que sem a habilidade de voar, ele fica condenado a viver naquele pequeno vale. E isso vai dando tempo do Soluço conhecer melhor, saber mais sobre os dragões e até fazer um equipamento para ajudar o Banguela a voltar a voar. Desde que, é claro, o Soluço esteja montado nele. Esse é um detalhe. E eu acho que a primeira vez que eu vi esse desenho, eu senti muita raiva dele. Porque, para pensar, o Banguela estava lá de boas. Aí atiram nele, a capacidade de voar dele acaba, e aí depois devolvem as capacidades com ressalvas, e a pessoa que atirou nele ainda passa a usar ele como montaria. Eu sou um viking. Eu sou um viking! Parece que eu tô vendo Spirit, Corsair Indomável, mas na versão em que ele é domado, sabe? Então eu lembro que eu não gostei na época. Mas tudo bem, vou fazer uma grande reflexão para gostar desse desenho. Ah, bom. E para isso eu vou analisar a psicologia dos dragões em como treinar seu dragão. Porque é muito comum a gente antropomorfizar as coisas à nossa volta. Por exemplo, quando você trata um cachorro como um humano. Mas mesmo que o cachorro possa ter sentimentos de felicidade, tristeza, ele não tem a complexidade para sentir coisas como, por exemplo, ressentimento ou desejo de vingança. A gente pode dizer, então, que o cachorro vive uma vida sobre o presente acima de tudo, estoica. Inclusive, se você não assistiu o vídeo sobre Dias Perfeitos, vale muito a pena porque está maravilhoso. Então, no mundo de como treinar seus dragões, os dragões eles são criaturas com uma psicologia meio similar à de um cachorro. Num primeiro momento, a gente ignora todos os séculos de domesticação feita pelos homens para que os cachorros sejam hoje como eles são. E vamos só seguir o baile. Não quer dizer, contudo, que eu ache certo ou aprove o que o Soluço fez. A sua sinceridade é comovente. O Soluço começa então a usar seu conhecimento adquirido com Banguela para vencer as provas da Escola de Enfrentamento de Dragões. Usar uma enguia, pois dragões têm pânico de enguia. Fazer carinho no queixo dos dragões, que faz com que eles durmam. E eu sei que vocês amam o Soluço, mas eu acho que ele é burro. Porque ele sabe que se ele for o melhor aluno, ele vai ter que matar um dragão. Então, se ele fosse mediano, ele poderia continuar ali naquela vida que ele estava, com Banguela. Mas não, ele vai ser o melhor aluno. Na verdade, eu não sou nem um pouco esperto. Talvez a gente possa acreditar que ele queria chegar a esse ponto para provar para o vilarejo que não é necessário matar dragões. Porém, nem no filme nem na animação, isso parece ser realmente uma questão para ele. Ele só está vencendo as provas ali. Eu vou ganhar essa briga. Tá, vai lá, fica à vontade. Esse é meu garoto! É, eu sou. Na verdade, a Astrid um dia o segue e descobre que ele tem um Fúria da Noite como pet. E diz que vai contar para todo mundo, mas ele a convence que os dragões não são tão maus assim. E aqui o filme até tenta deixar mais claro que apesar do Soluço ser necessário para o Banguela voar, é o Banguela que decide onde ele vai e como ele vai voar. No desenho isso existe, mas não é tão claro, já que no filme ele chega a dizer que, como você pode ver, ele fala para a Astrid, é ele que decide. E também ele se chama de copiloto. Bom, no final a Astrid concorda em guardar segredo, mas como o Soluço é o melhor dentre todos os alunos, ele ganha o direito de matar o dragão. E quando ele se nega a matar o dragão, o pai dele fica revoltado, o que ajuda a instaurar o caos e o dragão sai do controle. E é nessa que o Soluço aparece para ajudar o novo senhor dele. E é aí que ele vai ser capturado. Além disso, o estoico descobre que usando o dragão, eles poderiam encontrar o caminho para o ninho dos dragões, já que mais cedo o Soluço e a Astrid tinham feito essa grande descoberta. Na verdade, todos os dragões agem em um sistema de colmeia, alimentando uma rainha, e que se eles não o fizerem, eles são devorados. E aqui a gente vai só aceitando essas coisas, que esses dragões funcionam como operárias durante gerações e simplesmente trocam de mestre de uma forma tão simples. E nem é uma questão na animação ou no filme, isso não existe, isso não é um questionamento. O filme até sabe que isso é um problema e solta uma frase dizendo que a função deles ali, dos montadores, é não deixar os dragões serem controlados pela rainha. Meio que dando a entender que todos os dragões querem lutar contra a rainha, o que, bom, não me parece ser o caso.
Até porque, como eu disse, eles têm um sistema psicológico simples. Então, eles não pensam em se insurgir. Isso não existe nesse psicológico dado pelos dragões nesse filme. E eu só sei que isso me chamou muita atenção na época da animação, porque dá a entender que eles obedecem à rainha por medo. Mas que a rainha tem um tipo de controle hipnótico e é isso que permite eles ficarem parados para serem devorados, se ela achar que deve devorá-los. E isso me chama a atenção porque eu gosto muito de entender as leis dos universos imaginados. Isso é importante para mim. Já me disseram que se eu vir as próximas animações eu vou entender melhor isso. Mas por hora eu ainda não as vi, então não me faz tanto sentido por hora. Um dia eu chego lá. Porque ninguém espera que formigas ou abelhas se virem contra a rainha. Afinal, esses insetos, a princípio, não têm sentimentos como os nossos. Eles têm uma carga genética escrita que realmente faz com que eles ajam de determinada forma desde o seu nascimento. Porém, aqui, o que acontece é que existe essa organização entre dragões. E aí os vikings descobrem onde fica a colmeia, chegando lá, começam uma batalha com a rainha E percebem a merda que fizeram. Mas, por sorte, o Soluço e a trupe de jovens cadetes pegam cada um seu dragão, e eles aprenderam a voar nos dragões muito rápido. O Soluço demorou dias para aprender a controlar o banguelo, e esses aí fizeram curso intensivo e deu certo. E tá tudo bem. Prometi à editora que eu não vou reclamar do desenho. Prometi. Não vou reclamar não, não pode ser alguma. Olha, é um milagre! O importante é que essa trupe vai lá ajudar os pais e toda a tripulação. E meio que dá certo. O Soluço e o Banguela enfrentam a rainha, ganham e matam a rainha. E me dá um certo ódiozinho porque os dragões estavam lá de boas. Chega os caras do nada, destrói tudo e ainda passa a usar os dragões como nova montaria. E agora todos aqueles vikings passam a ter seus dragões. Eles devastaram o ecossistema porque sim, e ponto, sabe? Somos vikings, é um risco ocupacional. E aí, para curtir o filme, eu preciso lembrar que nesse os dragões são uma raça submissa. Isso acaba sendo difícil para quem está acostumado a ver dragões na mitologia, nos RPGs. Mas a gente aceita a proposta que os dragões, Como Treinar Seu Dragão, é tipo um elfo doméstico de Harry Potter. O sentido da vida deles parece que é servir a um senhor. E nesse sentido, se os vikings mataram a rainha, agora eles têm direito de serem os novos donos dos dragões. Harry Potter libertou Dobby. Como Dobby vai poder agradecer? Chegando a tal ponto que até montar no grifo do Harry Potter parece mais trabalhoso, exige mais treinamento do que ter o seu dragãozinho de estimação e montar nele. É que Fúria da Noite era especial, ele era mais incrível, por isso deu mais trabalho. E só pra deixar claro, eu gostei do filme, ele é divertido. Se você não quiser ir no cinema, você pode assistir a animação, que vai ser muito similar. E eu vou correr atrás das outras animações. Eu sei que tem muita gente que é apaixonada por essa franquia, e eu acho isso maravilhoso, e eu queria muito ter essa capacidade de adorar alguma coisa, Mas mesmo desenhos que fizeram parte da minha infância, aqueles que eu amo muito, jamais me impediram de ver seus detalhezinhos, seus problemas, porque para mim o amor é isso, é você ser capaz de ver como as coisas são e ainda assim amar, apesar de tudo. Eu te amo! Então, Como Treinar o Seu Dragão é uma história de humanos destruindo um ecossistema para benefício próprio. Então tudo que sabemos sobre vocês está errado. Mas você pode amar ainda assim. É divertido o desenho em si. Você pode amar apesar de tudo. E nem venham me dizer nos comentários que os dragões eram vítimas de opressão pela rainha, porque, como eu disse mais cedo, a psicologia dos dragões é simples. Eles não têm noção de opressão, vingança, nem nada disso. Porque se você for por esse caminho, você só está me dizendo que eles se libertam do jugo da rainha para serem subjugados pelos humanos. E daí você vai ter que defender que, pelo menos com os humanos eles são melhores tratados. Sério mesmo? Você acha que os humanos... claro. Então é um argumento meio ruim esse. Já que seres sencientes, ou seja, com consciência de si, na minha concepção, deveriam viver em liberdade. Então, para curtir o filme, é melhor a gente ver os dragões como seres que têm no seu DNA essa coisa de precisar ter um dono. Mas nós temos dragões. E é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente continua a saga. Só para dizer, mais uma vez, eu gosto do filme. Eu acho divertido ele, tá? Ele tem suas questões, mas ele é divertido. A gente ri, a gente acha maneiro. Não tem problema isso não, tá? Lembrem bem disso antes de escrever no comentário as coisas. Enfim, deixa o like, hype, curte. Me diga quantos anos você tinha quando se apaixonou por essa franquia. E é isso por hoje. Merci bien. À la prochaine.